Boa tarde a todos. Dava então início à sessão de iniciação das comemorações do centenário da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e passava ao púlpito, onde vou dizer algumas palavras. Hoje, dia 18 de janeiro de 2021, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa está de parabéns ao completar 100 anos de existência. Começo por cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Vice-Reitor, Sr. Professor Luís Ferreira, em representação do magnífico Reitor da Universidade de Lisboa. Muito obrigada, Sr. Professor, pelo incómodo de se ter deslocado e é com grande prazer que temos o Sr. Professor e a representação da Universidade no nosso evento celebrativo. Cumprimentar também os membros do Conselho Estratégico e órgãos de governo da nossa faculdade, que suponho estarão presentes, e cumprimentar todos os presentes, agradecendo também a vossa presença nesta cerimónia que é virtual por necessidade, em que queremos expressar, como se de presencial se tratasse, o nosso entusiasmo pela data, pelo que ela simboliza para as ciências farmacêuticas, para a profissão farmacêutica e para o país. Celebramos os 100 anos da criação das Faculdades de Farmácia de Lisboa, Porto e Coimbra, que decorreu da publicação do Decreto 7.238, de 18 de janeiro de 1921, e desde já expresso os meus cumprimentos e os meus parabéns às duas faculdades que já celebraram, ou já deram início às suas celebrações, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. O decreto transformou as escolas superiores de farmácia em faculdades com a capacidade de atribuir diplomas de licenciatura, doutoramento e de farmacêutico químico. A sua celebração é uma exigência institucional, para além de emocional, obviamente, pela importância que este acontecimento teve na evolução notável das ciências farmacêuticas e, dessa forma, dos farmacêuticos, através de um processo de desenvolvimento científico que tem vindo a incrementar e diferenciar as competências e o seu impacto nos sistemas de saúde contemporâneos. Este último século, particularmente nas suas últimas décadas, foi e tem sido pleno de acontecimentos, de descobertas importantes, de grandes avanços tecnológicos na área da saúde e, em geral, do medicamento em particular. Em paralelo com este progresso, a nossa Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa tem vindo a adaptar-se e a sofrer alterações consideráveis, cujo impacto foi amplamente sentido na sociedade portuguesa em áreas diversas de saber e de intervenção. A investigação que aqui se produz e produziu, as personalidades que aqui fizeram parte importante do seu percurso científico, os académicos que influenciaram o ensino que aqui se pratica, foram garantindo a sua adequação à realidade profissional, às exigências do mundo atual, cheio de perguntas complexas que exigem método, criatividade, densidade intelectual, para serem respondidas, transferindo assim conhecimento para a vida cotidiana das pessoas. Tudo isto nos orgulha e engrandece a herança que ao longo de um século fomos capazes de ir recebendo, reforçando e ampliando e que queremos continuar a expandir, cumprindo assim a nossa missão como Faculdade de Farmácia da nossa Universidade de Lisboa. Quisemos assinalar com esta cerimónia e o seu programa este que é o primeiro ano do segundo século do ensino superior farmacêutico em Portugal, na Faculdade de Farmácia, em consonância com as faculdades parceiras do Porto e Coimbra. Assim, numa viagem através da história, o professor José Pedro Sousa Dias, docente investigador desta faculdade, levar-nos-á, dentro de breves momentos, ao passado do ensino e da profissão, aos seus protagonistas, ao enquadramento político e social em que fizemos a nossa evolução. Em seguida, o professor emérito José Guimarães Moraes, presidente da Associação dos Antigos Alunos, a Alumni FFUL, e nosso ex-diretor, certamente nos guiará sobre a evolução da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e o progresso das ciências farmacêuticas e da regulação na área dos medicamentos e produtos de saúde que ajudou a desenvolver em Portugal. Optámos por deixar a história da última década para ser contada mais tarde, no dia da faculdade, até porque quem a teria que contar, a nossa mais recente ex-diretora, a professora Matilde Castro, se encontrou impossibilitada de participar hoje presencialmente. Uma faculdade não existe sem os seus destinatários, a sua razão de existir, os estudantes, cuja juventude, energia, dinamismo, vivacidade e eu diria mesmo irreverência, fazem
de qualquer faculdade um espaço de aprendizagem mútua, de cumplicidades partilhadas, de esperanças renovadas. Para esse registro, que sendo intergeracional é também intemporal, teremos então as palavras do estudante Ricardo Lopes, presidente da Associação de Estudantes, que certamente nos recordará a importância dos movimentos associativos na construção da comunidade educativa e no progresso da sociedade portuguesa. Esta cerimónia hoje constitui apenas o início de um ano de atividades, das quais ainda queremos destacar a organização, em breve, da reunião anual da Sociedade Portuguesa de Farmacologia 2021, que irá realizar-se em 17 e 18 de fevereiro, e que, ao coincidir com este ano histórico, não queremos deixar de assinalar, já que seremos o seu acolhedor e organizador. O início do processo de recuperação do Castelinho, edifício emblemático da Faculdade de Farmácia e do campus universitários, que é parte fundamental da nossa história, a partir da então Quinta da Torrinha. A conclusão da construção do novo edifício da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que estamos desde sempre empenhados em concretizar, consolidando assim não apenas a ampliação de espaço para a nossa agenda de investigação, mas, sobretudo, como motor da expansão do projeto que a Faculdade de Farmácia definiu no seu plano estratégico até 2024, de aumento da sua capacidade instalada em áreas core das ciências farmacêuticas e da saúde. Iremos ainda participar na emissão de um selo comemorativo da iniciativa e em colaboração com o CTT, que não deixará de fazer parte da história dos próximos 100 anos, simbolicamente revelando um passaporte para o futuro onde queremos chegar, e um grande obrigado ao CTT por isso. Um livro de testemunhos do passado e do presente, feito por aqueles que viveram a evolução da escola, das ciências que aqui se desenvolveram, dos projetos que a partir da Faculdade de Farmácia foram relevantes para a comunidade. O futuro começa hoje, foi o mesmo ontem. Fazemos-lo todos os dias, a pensar nos farmacêuticos que queremos contribuir para formar, profissionais de saúde qualificados, altamente, com competências científicas avançadas, globais, com enorme capacidade de adaptação, como muito orientados para o trabalho interdisciplinar e interprofissional, com uma visão centrada na pessoa que vive com doença ou sem ela, apostando nas dimensões da sua identificação, prevenção e interseção e na literacia em saúde. Os farmacêuticos que hoje formamos estão aptos a trabalhar nos diferentes níveis de cuidados de saúde primários hospitalares, continuados e paliativos, em projetos de saúde pública que minimizem os fatores de risco das doenças crónicas e no controle das epidemias, na regulação de medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde, no laboratório clínico, na indústria farmacêutica, na farmácia militar, na distribuição farmacêutica, na investigação fundamental e aplicada, na ciência da translação e da implementação. Formamos, pois, farmacêuticos que são profissionais de saúde com uma componente científica e investigacional estabelecida e que queremos que não pare de se fortalecer, seja ela exercida aonde tiver que ser, dentro ou fora dos laboratórios, dentro ou fora das farmácias ou outras instituições. Temos, por isso e para tal, também transformado e adaptado o nosso ensino pós-graduado às necessidades em saúde que emergem neste século XXI. Apesar dos difíceis momentos que vivemos, não perdemos a capacidade de resistir e de nos reinventarmos. E tal como os farmacêuticos e demais profissionais de saúde, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, através dos seus docentes, investigadores, não docentes e estudantes, tem estado no terreno, dando contributo ativo na compreensão, monitorização e controle desta pandemia que teima em não nos abandonar. Os resultados positivos na escola têm sido aparentes, não só aqui, mas em toda a nossa Universidade de Lisboa, que orgulhosamente integramos, reforçando o papel fundamental do respeito às medidas de prevenção estabelecidas. Vai ser preciso, neste século que já vai adiantado, tal como ocorreu no passado, lutar pelo progresso e pelo desenvolvimento e sobrevivência da humanidade e do ambiente. E, como sempre, a educação e a ciência têm, em conjunto, que ser os motores das transformações que queremos ver acontecer. A jovem Universidade de Lisboa integra uma multiplicidade de escolas num permanente espírito de diálogo e colaboração que não param de crescer, promovendo um universo de competências e saberes de valor inestimável e, atrevo-me a dizer, incomparável. Somos, obviamente, parte desse universo. A Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com a sua multidisciplinaridade integrada em torno dos diferentes componentes modeladores da saúde, sabe o lugar que ocupa, a missão social que lhe compete e atreve-se a sonhar
com o lugar que continuará a ocupar neste segundo século que agora se inicia, de existência. Faço votos que este segundo século, que hoje se inicia, continue, através de nós e dos que nos sucederam, a ser palco de desenvolvimento e fortalecimento da nossa faculdade em prol da construção de uma sociedade mais culta, mais saudável e mais feliz. Muito obrigada. E dava, então, a palavra... Seguir-se-á, então, a perspectiva histórica da faculdade, que será efetuada pelo professor José de Sousa Dias. Ora, boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais, saudar os presentes, antes os meus colegas de mesa, como os assistentes, incluindo os assistentes virtuais a esta sessão, e agradecer à professora Beatriz Lima o convite para estar presente e fazer esta intervenção. As origens do ensino farmacêutico em Lisboa prendem-se com dois desenvolvimentos políticos e sociais muito importantes, que são as invasões francesas e a vitória dos liberais na Guerra Civil de 1828-1834. Antes das invasões francesas, tinha sido decidido criar uma aula de farmácia no Laboratório Químico da Casa da Moeda, que era uma aula anexa à Faculdade de Filosofia de Coimbra e que teria como lente Manuel Joaquim Henriques de Paiva, que era simultaneamente médico e farmacêutico. Houve um atraso no começo desta aula e, entretanto, deram-se as invasões francesas. O próprio Manuel Joaquim Henriques de Paiva, que tinha simpatias pelos ideais da Revolução Francesa, caiu em desgraça depois da derrota dos franceses e acabou a sua carreira na Escola Médica da Bahia. E, portanto, este curso nunca chegou, de facto, a realizar-se. O mesmo já não vai acontecer depois da vitória na Guerra Civil, das liberais na Guerra Civil, que desencadeia um movimento muito forte entre os farmacêuticos de Lisboa, principalmente, pela extinção da tutela do Físico-Mor. O Físico-Mor, por razões várias, pela presença da Faculdade de Medicina de Coimbra e depois pela criação do ofício de cirurgião-mor, quando se chega ao século XIX, apenas tem como tutela os farmacêuticos. E, portanto, são os farmacêuticos que têm que fazer exame perante o Físico-Mor, que têm inspeções às boticas feitas pelo Físico-Mor, e há uma reação muito forte por parte dos farmacêuticos de Lisboa para acabar com esta tutela. Coisa que eles acabam por conseguir parcialmente pela decisão das Cortes, e isso leva, entre outras coisas, à criação, com uma grande adesão, da Sociedade Farmacêutica de Lisboa, que tem lugar em 1835. É importante percebermos o contexto todos estes acontecimentos. Uma das frases, precisamente na petição pelo fim da tutela do Físico-Mor, os farmacêuticos dizem que eles eram uma das classes que mais trabalhara e contribuíra para a queda do usurpador, Dom Miguel, pelo muito que interessava em libertar-se da opressão que os escravizava. E outro aspecto também importante para percebermos esta dimensão política é algo com o qual nós, todos os farmacêuticos, convivemos desde há muitos anos, que é o símbolo da palmeira com a serpente enrolada, que, na verdade, era o símbolo da Société Libre des Pharmaciens de Paris, que tinha sido criada depois da Revolução Francesa e, portanto, os fundadores da Sociedade Farmacêutica de Lisboa, depois lusitana, tinham decidido prestar esta homenagem à Revolução Francesa, de uma forma relativamente encapetada, mas de qualquer forma bastante evidente. Em 1836, portanto, 2 anos depois destes acontecimentos, dá-se a criação das escolas de farmácia, como resultado da pressão da própria sociedade farmacêutica, que cria escolas anexas à Faculdade de Medicina de Coimbra e também anexas às escolas médico-cirúrgicas de Lisboa e do Porto. O curso tinha preparatórios de Botânica e Química na Escola Politécnica, mas depois tinha um curso de 2 anos, que era um curso teórico e um curso prático. O curso teórico consistia em História Natural das Drogas e Farmácia, que era ministrado pelo docente, pelo lente de Matéria Médica da Escola Médico-Cirúrgica, e depois tinha um curso prático de Operações Farmacêuticas, que era ministrado no dispensatório farmacêutico. No dispensatório farmacêutico, como a Escola Médico-Cirúrgica estava instalada no Hospital de São José,
na prática, este dispensatório coincidia com a botica do hospital. Em 1844 dá-se um desenvolvimento interessante que depois vai ter um efeito bastante importante nas décadas seguintes, porque os professores de farmácia, os professores do dispensatório, ficaram com a obrigação de dar um curso prático de operações farmacêuticas e preleções teóricas de farmácia e toxicologia. Portanto, além do curso prático inicial, eles ficaram também com a obrigação de dar um curso prático que não era só farmácia, mas toxicologia, e esta questão da toxicologia vai ter muita importância nas décadas seguintes, porque é uma nova área de intervenção para os farmacêuticos. Os professores de matéria médica são vários, aquele que tem uma importância maior é o Bernardino António Gomes, mas depois há toda uma outra lista de professores que ministram estas aulas. Os professores de farmácia, o primeiro começa por ser o José Dionísio Correia, que era o administrador da botica do Hospital de São José, e que também era ele nunca foi presidente, mas era a alma mais ativa da sociedade farmacêutica, era uma das figuras mais importantes da sociedade farmacêutica e também com maior influência política. Mas o primeiro que é contratado para este efeito é o José Tedeschi, que é contratado em 1840 e que permanece em funções até 1870. Segue-se-lhe uma outra figura muito mais, digamos, obscura em termos de intervenção, que é o Claudino José Vicente Leitão, que era diretor do Serviço Farmacêutico dos Hospitais de Serviços de Lisboa, portanto, mantendo aquela continuidade da botica do Hospital de São José. Ficou claro que, embora estes professores fossem professores da Escola de Farmácia, eles não tinham estatuto de professores de instrução superior. E, portanto, neste caso concreto, não pertenciam ao Conselho Escolar. Essa foi, aliás, a discussão que levou a este problema. Durante este período, principalmente por intervenção do Tedeschi, dá-se a publicação do Jornal de Farmácia e Ciências Acessórias de Lisboa, que vive de 1848 a 1899, que é, de alguma forma, a revista científica informal da Escola de Farmácia. E publicaram 52 volumes, ainda foi um esforço bastante grande. Tem textos de várias natureza, textos originais, curtas notícias, extratos, traduções, resumos de textos, e a colaboração de vários de outros professores da Escola Médica, de professores médicos e também de estudantes de medicina, e onde se dá a notícia, logo no primeiro número, publicado, da primeira aplicação clínica e da primeira síntese feita em Portugal do clorofórmico, a síntese essa, aliás, feita pelo Tedeschi, e a aplicação clínica feita pelo Bernardino António Gomes. Para nós percebermos a importância, ou a importância relativa, porque estes números são bastante reveladores da fraca frequência da escola, nós vemos neste gráfico aqui que a média de inscritos de 37 a 1902 é de 2,7. Portanto, há uma pequena frequência da escola. Nos anos que vão de 1860 a 1880, esta média baixa ainda para 0,67, portanto, não chega a 1 há anos em que nenhum se inscreve. E só depois, a partir da década de 1880, é que este número começa a crescer. As duas últimas décadas do século são uma altura de crescimento da farmácia e, portanto, de frequência do aumento da frequência da escola de farmácia. Percebemos também, há só uma ideia das instalações que a Escola de Farmácia ocupa no Hospital de São José, na cerca do Hospital de São José. Em 1891, todas estas instalações ameaçam ruína e são mesmo condenadas. Temos aqui o laboratório de farmácia, o gabinete de matéria médica e o horto botânico, que ficava em frente. E também está aqui uma outra imagem bastante esclarecedora, que é o laboratório de farmácia em frente ao horto botânico, que está a ameaçar ruína. Porquê é que a frequência da escola não é maior? Porque durante praticamente todo o século XIX se mantêm duas vias de acesso, e a antiga via de acesso à profissão, que passava por uma prática na farmácia de 8 anos e depois um exame, que na altura, no século XVIII e no princípio do século XIX, é perante o físico-mor, continua em vigor. E, portanto, há uma divisão entre os chamados farmacêuticos de primeira classe e os farmacêuticos de segunda classe. E o termo não é meu, é mesmo o termo usado na época. E, apesar desta distinção ser uma distinção muito grande em relação à formação, não era nenhuma distinção em relação aos direitos profissionais. Os direitos eram exatamente os mesmos dos de primeira e de segunda classe. E, portanto, a frequência do curso farmacêutico
acabou por ficar limitada para os filhos de uma elite, e eles próprios se tornam uma elite da profissão farmacêutica, porque é mais caro estudar na escola do que estar como praticante e fazer o exame depois, ao fim desses anos. E se nós olharmos para os números dos exames de praticantes realizados na Escola de Farmácia, nós vemos aí que, por exemplo, entre 53 e 1902, para 140 alunos inscritos no primeiro ano do curso, houve 549 exames de praticantes. Portanto, o número de praticantes é muito superior e o grosso da entrada de novos profissionais era feita por esta via dos farmacêuticos de segunda classe, que faziam um exame que o próprio Emílio Fragoso, que era chefe de serviço farmacêutico do Hospital de São José, em 1898, e que ele próprio era um farmacêutico de segunda classe, dizia que o exame praticamente não vale em geral nada. Esta frase é dele para o exame que ele próprio realizou e, portanto, aliás, é fácil perceber isso porque naqueles 549 examinados, apenas 21 foram reprovados. Portanto, a taxa de reprovação era de facto muito pequena, neste caso 3,8%. Há um testemunho interessante do que se passava na prática de farmácia feita pelo Fialho de Almeida, que ele próprio foi praticante e tirou o curso, fez o exame de farmácia, onde ele diz: durante esses 7 anos de emplastros e de pílulas, ninguém pode imaginar os tormentos que eu passei. Davam-me 3 horas aos domingos para oxigenar os pulmões cansados de respirar fedentinas de drogas e ervas podres. A minha alimentação era uma burundanga que sobrava do jantar da família do patrão. Dormia num cacifo de 6 palmos de largo por 20 de comprido e 10 de altura, numa enxerga metida numa espécie de gaveta. Portanto, este é um testemunho bastante interessante e bastante gráfico. Como a formação obtida nas práticas era frequentemente deficiente do ponto de vista teórico, embora pudesse ser melhor em certas farmácias de maiores dimensões, como o Hospital de São José, Farmácia Barral ou a Farmácia Azevedo, onde aí havia maior número de farmacêuticos e, portanto, havia um outro tipo de acompanhamento dos praticantes, foram realizados vários cursos particulares feitos por farmacêuticos para habilitar os praticantes para o exame. E o mais concorrido, está aqui uma fotografia de um desses cursos, de 1890, era feito pelo José Joaquim Alves, que era um farmacêutico naval, farmacêutico da Marinha, e que tinha bastante concorrência de futuros farmacêuticos, de praticantes futuros farmacêuticos para se habilitar o exame. Não pensem que esta divisão entre farmacêuticos de primeira classe e segunda classe era algo imposto de fora para dentro. Não é verdade. Há uma grande divisão entre os próprios farmacêuticos sobre esta questão. No fundo, há 2 grandes grupos que se vão degladiando ao longo dos anos. Há um grupo mais dinâmico, interessado no alargamento das áreas de intervenção, nomeadamente a toxicologia ou também a produção em série nas farmácias, uma certa industrialização, e que estavam interessados na formação de profissionais especializados. E depois há um outro grupo que tinha medo da mudança e que achava que o fim dos farmacêuticos de segunda classe ia reduzir o número de praticantes a baixo preço nas próprias boticas. Portanto, há estas duas correntes. A própria Sociedade Farmacêutica Lusitana defendeu a existência de 2 classes, embora com direitos desiguais, em projetos de 1849 e 1853. E só a partir de 1859 é que começou a sociedade a defender um único curso, e por influência de uma figura que na altura era jovem farmacêutico, Mariano Cirilo de Carvalho, que depois vai abandonar a profissão, vai estudar matemática, vai estudar lente da Escola Politécnica e acaba por ser também ministro. Ele é uma figura interessante. Mas na altura o Mariano de Carvalho tinha 20 e poucos anos e é ele que nas sessões da Sociedade Farmacêutica defende o fim da distinção entre os farmacêuticos e isso vai ganhando algum consenso, embora receba a oposição na altura de históricos como o José Dionísio Correia, o próprio José Tedeschi ou Henrique José de Sousa Teles. A situação começa-se a alterar em 1890, quando é criada uma comissão para propor a reforma do ensino e do exercício da profissão. Esta comissão trabalha entre fevereiro e abril de 1890. Tem uma composição muito curiosa, porque tem membros provenientes da Sociedade Farmacêutica Lusitana,
Tem membros provenientes do Centro Farmacêutico Português. Na altura, estas duas associações, uma representava os farmacêuticos de Lisboa e outra do Porto. Representantes, aliás, eram os professores dos dispensatórios farmacêuticos de Lisboa, Porto e Coimbra. Representantes da farmácia militar e também representantes da imprensa farmacêutica, nomeadamente a Gazeta de Farmácia e a Farmácia Portuguesa. E esta comissão vai propor uma única via de ensino com escolas independentes e, a partir daqui, começa a haver um consenso entre os farmacêuticos para acabar com esta distinção. Portanto, as propostas da Comissão de 1890 são, como eu referi, a criação de escolas independentes, a existência de um único curso, que é proposto que seja de 3 anos, concluído com a defesa de dissertação, novas escolas, com instalações de diretor e conselhos escolares próprios, e também um corpo docente farmacêutico. E também propõe a introdução de novas matérias, como a análise de medicamentos e alimentos, a hidrologia, a microscopia, a toxicologia. Aliás, é interessante ver que a toxicologia, na forma de química legal, análises químicas legais e toxicológicas, junto com a microscopia, ocupa inteiramente o 3º ano do curso. Portanto, há aqui um grande investimento em novas áreas de intervenção. Também é importante referir, porque é muito curioso, o parecer do Conselho Escolar da Escola Médica de Lisboa, que dá um parecer em abril de 1891, que se manifesta contra a criação de escolas de farmácia independentes, em primeiro lugar, e também se manifesta contra a ampliação do conteúdo do curso. E eles manifestam-se mesmo em matérias como o caso da toxicologia, que já era ensinada no próprio curso. Mas eles manifestam-se. A citação também é muito interessante, eu vou ler muito rapidamente. Eles dizem: damos-nos pressa em propor a eliminação de todas as matérias constituintes do 3º ano. Química legal, teórica e prática e microscopia. Não compreendemos porque devam tornar-se obrigatórias na instrução do farmacêutico. O desleixo imperdoável das autoridades que recorrem para esclarecimento da justiça à ciência toxicológica dos farmacêuticos, ignorantes dela na maioria, não justifica a criação de semelhante cadeira. Antes se nos afigura que tal criação irá conceder foros de legalidade a quem nunca deverá merecer inteira confiança, sem a dedicação eficaz, exclusiva e pertinaz àquele espinhosíssimo ramo das ciências químicas. Fazer químicos toxicológicos num país onde não existem condições para a existência de médicos legistas é um absurdo. É muito interessante esta manifestação do Conselho Escolar da Escola Médica. Porquê que isto acontece? No mesmo mês em que saiu o parecer da Escola Médica, foi publicado um folheto em anexo da Coimbra Médica, chamado O Problema Médico-Legal no Processo Urbino de Freitas. O processo Urbino de Freitas era, na altura, um processo conhecidíssimo em Lisboa. Havia um professor da Escola Médico-Cirúrgica do Porto que tinha sido acusado de tentar assassinar e matar e conseguir vários membros da sua família por causa de uma herança. E esse processo tinha levado a vários pareceres de peritos no exame, nomeadamente das vísceras, principalmente do sobrinho deste que está aqui representado em baixo, deitado, que foi o primeiro a falecer. E ele acaba por ser condenado e é desterrado para Angola. O principal parecer técnico é feito pelo Ferreira da Silva, que era professor da Escola Politécnica do Porto, e o problema médico-legal no processo Urbino de Freitas é um texto assinado por um professor de Coimbra, Augusto António Rocha, e um farmacêutico também de Coimbra, que é o Joaquim dos Santos e Silva, e os dois juntam-se para combater as conclusões do Ferreira da Silva. É importante percebermos que, quando o Conselho Escolar refere aos farmacêuticos impreparados, ele está principalmente a atacar o Joaquim dos Santos e Silva, que, olhando para o currículo dele, é tudo menos impreparado. O Joaquim dos Santos e Silva era farmacêutico de primeira classe pela Universidade de Coimbra, tinha estudado na Alemanha, em Bonn, no laboratório do Kekulé, e tinha feito um trabalho final daquele estágio bastante interessante e publicado numa revista científica alemã. Era também autor dos elementos de análise química qualitativa, publicados em 1874 e depois editados em 84, e ele dedicava-se sistematicamente à química toxicológica, e entre 1878 e 1899, ele, juntamente com vários lentes da Faculdade de Medicina, tinham trabalhado como peritos médico-legais dos tribunais da comarca de Coimbra. Em Lisboa também existiam vários farmacêuticos toxicologistas que eram peritos junto dos tribunais e todos eles tinham aprendido no curso com os ET10. Portanto, havia um escola
de farmacêuticos a intervir no âmbito da toxicologia, no âmbito da medicina legal, e é, no fundo, contra esse crescimento da intervenção farmacêutica que o Conselho Escolar se manifesta. Esta questão, nomeadamente o impacto que tem na opinião pública o processo Urbino de Freitas, por causa dos peritos não se entenderem, basicamente é isso, e por não haver oficialmente uma profissão que fosse considerada a profissão mais perita do assunto, leva a que que essa disciplina tenha uma importância na próxima reforma, que vai ser a reforma de 1902. Entre 1890 e 1902 há um período grande, não é? Entre a proposta de 1890 e essa proposta de 1890 não tem continuidade, porque em 1891 dá-se um crash semelhante àquele que nós tivemos em 2011 e, portanto, o país afunda do ponto de vista financeiro e os governos daquela época estavam sempre a fazer contas para baixar as despesas e não quiseram criar escolas independentes nem alterar essa situação. Em 1902, por iniciativa do Primeiro-Ministro Índice Ribeiro, as Cortes aprovam uma reforma do ensino farmacêutico que acaba de vez, não por depois há um período de transição, com o fim da distinção entre farmacêuticos de primeira e de segunda classe, mas legalmente acabam de vez. O curso de farmácia fica com 2 anos, é dito claramente que, para todos os efeitos, esse curso é considerado como ensino superior, e é ministrado em escolas de farmácia que continuam anexas às escolas médico-cirúrgicas ou à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Estas escolas tinham o mesmo diretor e o secretário que a escola médica, mas teriam que ter corpo docente e conselho escolar separado. Há aqui um grupo de docentes de 1903, um que já existia anteriormente, que é o José de Ponte e Sousa, que era médico e farmacêutico. Um outro é o Aquiles Machado, que era o professor de Química da Escola Politécnica e que é a quem cabia ministrar a toxicologia. E depois há 3 docentes que são contratados para a nova escola logo em 1903. Um deles é o José Evaristo Moraes Sarmento, que é farmacêutico e médico, ele tira primeiro o curso de farmácia e depois de medicina. O António Moreira Beato, que era professor do Liceu Camões, e que é o único que não era médico, e o Manuel Fernandes Cruz, que é médico e farmacêutico. É ao contrário do outro, porque ele primeiro tirou o curso de medicina e depois é que tirou o curso de farmácia. Mas como vem aqui, tirando o António Moreira Beato, todos eles têm os 2 cursos de medicina e de farmácia. Com a República, embora a gente refira muitas vezes a reforma de 1902, porque acaba a distinção das 2 classes, a intervenção mais profunda no curso acaba por ser com a República e tem lugar em 1911. O curso passa a ter uma duração de 4 anos, passa a ser atribuído o título de farmacêutico químico e há uma primeira tentativa de alargar o curso de farmácia às novas disciplinas biológicas que se tinham desenvolvido nas últimas décadas do século XIX e que em 1902 estavam muito esquecidas, praticamente ausentes. E, portanto, só em 1911 é que surge o curso anual de Botânica Criptogâmica e Fermentações e os cursos semestrais de Bacteriologia e Química Biológica. Portanto, há aqui um ar de inovação importante com a República. E também aumenta o número de professores que não têm curso médico. Portanto, de 3 professores que ingressaram na escola entre 1915 e 1919, António Carvalho da Fonseca era só farmacêutico, Raul Lupi Nogueira também era só farmacêutico, o único que era médico é o Eduardo Augusto Pereira Pimenta, que é este da fotografia de baixo. O António Carvalho da Fonseca não encontrei retrato dele, portanto só temos aqui o Lupi Nogueira e o Augusto Pereira Pimenta, que vocês conhecem, tem aquele retrato aí feito pelo Columbano, é este cá de baixo. Em 1918, então é decidido que as escolas devem ter instalações separadas, e é criada uma comissão para edificar a escola. Portanto, para levar a cabo esta decisão de existirem escolas superiores de farmácia que fossem independentes e autónomas. A comissão adquire a Quinta da Torrinha em 1920 e, na mesma data, o arquiteto Amílcar Pinto apresentou à comissão o projeto de novas instalações, que é o que está aqui em baixo e, como vocês veem, nunca foi realizado. Não é? Mas vamos ver porquê. O que é que acontece a estas novas instalações?
A Quinta da Torrinha é neste espaço, aliás, eles adquirem o terreno com a indicação que se prevê a construção de uma cidade universitária neste local, e que era um local que estava simultaneamente afastado e bom para o ensino, mas simultaneamente perto da cidade, portanto tinha uma série de vantagens. O que é que vai acontecer? Bem, em primeiro lugar, há um alto grau de falta de impreparação em todo este processo de construção do novo edifício, e, portanto, ainda as obras iam a meio, o dinheiro já estava a faltar por causa da inflação, por causa da carestia de uma série de preços. Mas o fator mais importante foi que a obra foi embargada. E foi embargada porque estavam a construir o edifício, uma boa parte do edifício, em cima dos terrenos onde se previa a construção, na altura da Avenida de 28 de Maio, futura atual Avenida das Forças Armadas. E, portanto, a Câmara Municipal embargou a obra e já não havia dinheiro para começar a obra noutro sítio. E, portanto, o que foi feito foi pegar no dinheiro que ainda existia e adaptar a moradia da Quinta, que era um edifício já existente quando da aquisição, e adaptá-lo à sede. E esta moradia, o Castelinho, o conhecido Castelinho, vai ser durante 50 anos a sede da faculdade e depois da escola. Sobre a obra que tinha sido embargada, em 1953, sobre a parte que não estava em cima da Avenida 28 de Maio, então foi acabado de construir, sob essas fundações, o chamado pavilhão de Química. Portanto, o pavilhão de Química ocupa uma parte daquilo que seria o edifício primitivo. Faculdade de Farmácia. A Faculdade de Farmácia é criada, ascendendo a Escola Superior, a faculdade em 1921. E, portanto, cabia-lhe atribuir o diploma de farmacêutico químico e os graus de licenciado e doutor em farmácia. Depois, em 1926 e 1930, há novas modificações dos planos de estudos e a nova organização das faculdades de farmácia. Eu vou referir aqui apenas muito brevemente para nós percebermos porque é que algumas das coisas vão acontecer à escola. O percurso de dois professores, um deles é o Raul de Carvalho, que mais tarde foi diretor da Escola de Farmácia, que era aparentemente uma figura muito promissora para a faculdade. O Raul de Carvalho tinha sido assistente provisório e ainda estudante do Marcatias, e tinha trabalhado com o Marcatias no Instituto de Fisiologia. Portanto, era um fulano com uma experiência de investigação bastante sólida e bastante importante. Mas o Raul de Carvalho, logo que acaba o curso, em 1913, começa a arranjar empregos e afasta-se da investigação. Ele depois está em França, no Corpo Expedicionário Português, durante a guerra, só volta em 18, e na altura em que ele volta, ele decide dedicar-se à farmácia. Ele até aí apenas tinha estudado medicina. E, portanto, ele tira a licenciatura e forma-se como farmacêutico químico, tira a licenciatura entre 19 e 21, e em 22 é contratado como assistente na faculdade. Em 23 ele faz o doutoramento na faculdade, ele é o primeiro a fazer um doutoramento na Faculdade de Farmácia, e em 31 já é catedrático do grupo de História Natural e Farmácia. É importante, quando nós analisamos a produtividade científica do Raul de Carvalho, percebermos que ele tem basicamente 3 grupos, são trabalhos muito desiguais, alguns de qualidade bastante baixa. É interessante também ver que ele é o que mais produz na Faculdade de Farmácia, mas não produz muito bem. Ou seja, percebe-se que a preocupação do Raul de Carvalho é produzir mais do que os outros, e a faculdade não é uma instituição com um grande grau de exigência. E, portanto, o Raul de Carvalho consegue, com um tipo de publicações, em que as publicações mais interessantes e mais importantes são a tese de doutoramento dele e depois as provas para o professor catedrático, que são os textos e a investigação que leva a esses graus, que leva a esses concursos, ele consegue produzir mais do que os outros. Manuel Pinheiro Nunes também é uma outra figura, e esta aparentemente mais interessante. Ele é licenciado em farmácia, é assistente da Faculdade de Farmácia em 21, ele também trabalha noutros sítios, ele é analista do Museu Bocage e é chefe dos serviços laboratórios da Assistência Nacional das Tuberculoses. É, curiosamente, o único docente da Faculdade de Farmácia que é bolseiro no estrangeiro da Junta de Educação Nacional. Ele faz um trabalho que depois leva ao doutoramento dele nos laboratórios de farmácia galénica e matéria médica da Faculdade de Farmácia de Paris.
e com base nesse trabalho ele depois vai se doutorar em 1931 e tornar-se professor auxiliar em 1930 e, portanto, continuar a partir daí a carreira. Há aqui uma diferença interessante. Mas quando nós olhamos para a investigação científica da faculdade durante esse período, nós percebemos que, embora existisse pela existência da faculdade, pela possibilidade de fazer doutoramentos, etc., um novo tipo de obrigações no que dizia respeito à investigação científica, o espírito anterior mantém-se muito ativo. E, portanto, a investigação é praticamente limitada ao esforço para os estudos condecentes a provas académicas, que, na verdade, ainda se traduzem em 3 doutoramentos, o próprio Raul de Carvalho, uma Maria Gabriela Beato, que depois tira medicina e acaba por fazer carreira no próprio hospital escolar na área da urologia, e o Manuel Pinheiro Nunes, aqueles que já referimos. Mas há aqui um episódio que eu acho muito importante referir, porque demonstra a ausência desta investigação. Em 1929, o diretor da faculdade, o António Moreira Beato, oficiou o presidente da Junta de Educação Nacional a solicitar um financiamento para a aquisição de 93.558 escudos de material. Portanto, e o ofício não menciona qualquer destino para a investigação do material pretendido. Na verdade, percebe-se que é material, além de incluir material para a Secretaria, é material para o funcionamento das aulas. E o secretário da Junta, o Luís Simões de Raposo, da Faculdade de Medicina, faz 2 pareceres que levam ao indeferimento do pedido, e estes pareceres são bastante interessantes. Um deles é: este pedido de subsídio é feito para a aquisição de material didático e imobiliário. Não compete à Junta atender a pedidos desta natureza. Depois, no segundo parecer, em tempo, não tendo na Faculdade de Farmácia sido executados trabalhos de investigação científica suficiente e não se referindo o seu diretor a trabalhos em curso, não considera atendível o pedido. E, portanto, este documento, que é o único documento no arquivo da Junta de Educação Nacional referente à Faculdade de Farmácia, à exceção do processo do Pinheiro Nunes para estudar no estrangeiro, é bastante elucidativo. No final, e vamos acabar com este, a Faculdade de Farmácia durou apenas 11 anos, entre 1921 e 1932. A Faculdade de Coimbra foi a primeira a ser extinta, foi extinta em 1928, fez parte da contenção das despesas orçamentais determinadas pelo Estado Novo, mas 4 anos depois a Faculdade de Lisboa segue o caminho e também é extinta e criadas, nessa altura, as escolas de farmácia de Lisboa e Coimbra. A farmácia ficou reduzida, por isso, a um único curso de licenciatura e a única instituição onde eram feitos doutoramentos, que era a Faculdade do Porto. Em Lisboa e em Coimbra existiam cursos médios de 3 anos e no Porto existia a licenciatura, o que de alguma forma parece que regressámos ao espírito, nesta época, dos farmacêuticos de primeira e de segunda classe, porque, na verdade, o curso médio de 3 anos dava os mesmos direitos no que diz respeito ao exercício farmacêutico. Esta situação manteve-se 3 décadas e meia e só em 1968 é que foram restauradas as faculdades de farmácia de Lisboa e de Coimbra. Eu espero não vos ter maçado muito e ter traçado um panorama, não da história da faculdade, mas da história que leva à criação da faculdade. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor José Pedro. Espetacular apresentação. Eu aprendi imenso, portanto não me amassou nada, pelo menos do meu ponto de vista, antes pelo contrário. Penso que saímos todos mais ricos daqui hoje depois desta sua apresentação. E dava então a palavra ao professor José Augusto Guimarães Moraes, nosso emérito e presidente da Alumni, que nos vai então pegar, eu diria, no final do José Pedro Sousa Dias e avançar para até, eu diria,
vice-reitor, a nossa diretora, o meu colega e amigo José Pedro Sousa Dias e o aluno. Acho bem que as associações de estudantes estejam sempre representadas, uma vez é que eu tenho uma ligação à Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, onde andei antes de fazer farmácia, e lembro muito bem, estamos a falar dos anos 60, o papel que as associações de estudantes tiveram na eclosão da Revolução de Abril. Muito bem. Esta é a minha identificação, já falaram de mim. Peço desculpa. Ora bem, eu tenho aqui um breve resumo dos marcos da história da Faculdade de Farmácia, pegando no momento em que o meu colega José Pedro Sousa Dias parou, que é a restauração da Faculdade de Farmácia. Já falamos um pouco mais disso. O 25 de Abril, a reforma do ensino de farmácia, primeira grande reforma em quase 50 anos, em 1978, depois uma nova reforma, as instalações, a constituição de unidades de investigação, Bolonha e mestrado integrado e, finalmente, a criação do IMED-UEL, que é o Instituto de Investigação de Medicamentos e Ciências Farmacêuticas, que eu considero um passo, um marco importante na faculdade. Eu vou parar em 2012, ano em que me jubilei e deixei de ser diretor da faculdade, porque acho que, a partir daí, o presente cabem às novas direções da professora Matilde e da professora Beatriz. Ora bem, isto já foi dito pelo nosso colega. Entre 21 e 32 existiu uma faculdade que foi extinta em Lisboa e Coimbra, passando a ser as Escolas Superiores de Farmácia da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa, que davam um curso que era de 3 anos, considerado um curso profissional, no fundo um bacharelato, apenas nestas duas universidades, e a licenciatura, com a designação de químico farmacêutico ou farmacêutico químico. Eu devo dizer que fiz esta apresentação praticamente com aquilo de que me lembrava, porque não tive muito tempo para ir recolher informação mais fidedigna, de modo que há aqui algumas falhas, que eu peço desculpa antecipadamente. Os primeiros 3 anos conferiam apenas competência para a farmácia de oficina, os 2 anos complementares relacionados no Porto conferiam competência em análises clínicas, ou químico-biológicas e indústria farmacêutica. Bom, esta figura já foi apresentada, já foi dito o que é que aconteceu a este malogrado projeto de instalações. Eu devo dizer, vou insistir bastante nas instalações, porque eu, quando fiz o curso aqui em farmácia, era uma coisa que me confrangia, era as instalações que a faculdade tinha na altura. E, portanto, acho que a história da faculdade está muito ligada ao processo que conduziu a instalações um pouco mais condignas. Portanto, este período, 32-68, até 65, as instalações da faculdade eram constituídas pelo Castelinho, que ainda existe, o pavilhão do bar, que é o tal pavilhão que ressuscitou das ruínas ou das fundações do primitivo pavilhão, e o pavilhão da Galénica da Farmacognosia, agora que foi inaugurado em 1963, nós chamávamos supositório, até há pouco era chamado pavilhão E, e hoje foi já derrubado. Nos anos 60, construiu-se o que é agora o pavilhão F, apenas com anfiteatro e laboratórios de reação, mais tarde com o primeiro andar. Eu ainda apanhei esta fase de construção enquanto era aluno. Eu fui aluno entre 1965 e 72. O período 1932-68, no que diz respeito ao ensino, eu vou, em cada período vou abordar instalações, ensino, docentes e investigação.
O plano de estudos por 3 primeiros anos continham disciplinas anuais, na altura lecionadas na Faculdade de Ciências, Botânica, Química Geral e Química Analítica. As restantes disciplinas eram anuais, também. Continham as matérias de Química, as farmacognosias, 2, farmacofísica, a criptogamia e fermentações, técnica farmacêutica e galénica, deontologia, saúde pública e pouco mais. O curso destinava-se, de facto, ao exercício da farmácia de oficina com forte incidência nos medicamentos baseados em plantas e seus extratos e na manipulação oficinal. Numa altura em que já a indústria farmacêutica substituía grande parte dos medicamentos oficinais e se sintetizava novas moléculas. Nessa altura, os docentes não eram doutorados. A Escola Superior de Farmácia não conferia esse grau académico e os docentes faziam ponto de honra em não se doutorarem no Porto. Alguns nomes: o professor Mendes Ribeiro, que era diretor também, e médico e farmacêutico, se bem me recordo, e o professor Borralho da Graça, que era seu assistente, que davam a farmacognosia, o professor Albano Pereira, que também dava a farmacognosia, deontologia e criptogamia e fermentações, Almeida Ribeiro, dava as físicas e as químicas, Luís Sousa Dias, galénica e técnica farmacêutica, Pires Rodrigues, se eu me lembro, dava outras cadeiras, era assistente de galénica, julgo eu, também dava uma cadeira que era o estudo comparativo de farmacopeias, na altura era uma coisa, enfim, bastante importante. Lício Silveira, um pouco mais tarde, doutorado em Inglaterra, que era docente da Química Orgânica, professor Lupino Nogueira, também na galénica. Os docentes que queriam prosseguir na carreira faziam agregação de escola. Casos de Borralho da Graça, Luís Sousa Dias e Pires Rodrigues. Eu provavelmente tenho aqui algum erro, mas é o que eu me lembro. Albano Pereira era doutorado na Suíça. Portanto, era este o panorama. E, portanto, os alunos era cerca de 100 por ano, maioritariamente feminino, como ainda hoje é assim, maioritariamente davam direção técnica a farmácias pertencentes a outras profissões, ajudantes técnicos, a outros proprietários. Alguns iam concluir a licenciatura no Porto, sobretudo para poderem abrir o seu próprio laboratório de análises clínicas e também trabalhar na indústria. Bom, este período de 10 anos, 68 a 78, o que é que nós temos em nível de ensino? Em 68, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, assim como a de Coimbra, foi restaurada, mercê da substituição de Salazar por Marcelo Rebelo, Marcelo Caetano, que é padrinho que apesar de ser da mesma linha política, tinha sido reitor da Universidade de Lisboa e reconhecia a aberração que era a Escola Superior de Farmácia. Eu recordo-me de 2 coisas. A primeira é que o professor Albano Pereira me disse uma vez que tinham insistido várias vezes junto do reitor, que era o Marcelo Caetano, com esta questão da aberração de farmácia ter uma escola superior em Lisboa, quando havia uma faculdade no Porto. E era esse o grande argumento. E também porque Marcelo Caetano, apesar de ser a mesma linha política de Salazar, não se percebia porque é que aconteceu aquele, e talvez o meu colega Sousa Dias possa explicar, que havia alguma senha particular por parte de António Salazar contra os farmacêuticos, provavelmente pela tradição política liberal que os farmacêuticos sempre tiveram. Mas isso talvez se possa explicar de outra altura. Nestes anos, o plano de estudo era essencialmente o da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, portanto já estamos com a restauração, e foi necessário improvisar professores para lecionar essas novas disciplinas. O ensino era predominantemente laboratorial e, nesta altura, surgem, ao longo dos anos, estas personalidades como Carlos Silveira, a Luísa Marques Leal, Odete Ferreira, José Nascimento Júnior, Penha Gonçalves, Celeste Lefner, Manuel Carvalho. São os nomes de que eu me recordo, provavelmente haverá outros que eu não me recordo bem, mas
É importante assinalar que foram estes que vieram a lecionar as novas disciplinas e que deram, de alguma maneira, algum impulso à melhoria do ensino na altura. Os professores agregados de escola fizeram concursos de agregação de faculdade. Por exemplo, recordo-me de Sousa Dias, recordo-me de Pires Rodrigues e de Borralho da Graça. Pelo menos esses três fizeram agregação de faculdade para prosseguir na carreira. Após as convulsões decorrentes a 25 de abril de 74, há ligeiras adaptações e atualizações no plano de estudos. Peço desculpa, carreguei aqui uma coisa. Peço desculpa. Entramos no período de 78, ainda estamos nele. Além das instalações, foram reativadas as chamadas antigas cavalariças, nós chamávamos galinheiro ou pavilhão C, que hoje é inexistente. Lembro-me que se davam lá aulas de laboratório de bioquímica e de toxicologia. Foi construído um novo pavilhão, na altura designado como G-Obra, que era o empreiteiro da obra. Depois pavilhão D e agora é o pavilhão Almeida Ribeiro, para alojar a química analítica e a química inorgânica. Entramos agora no período de 78 a 88, novamente os capítulos, ensino. A reforma de 78 corresponde à introdução de um tronco comum de 3 anos com ciências básicas e 3 ramos de licenciatura. Farmácia de oficina hospitalar, análises químico-biológicas, farmácia industrial. Portanto, na altura estava bem estabelecida a ideia de que o curso multidisciplinar conduzia a 3 ramos de atividade importantes às quais respondia cada uma delas um ramo de licenciatura. A designação passou de licenciatura em farmácia para licenciatura em ciências farmacêuticas. E há, nessa altura, uma substancial melhoria no plano de estudos e na docência. As instalações permanecem as mesmas que já descrevi. Alunos pouco mais de 100 de entrada e, na altura, eram predominantemente matriculados no ramo de análises químico-biológicas. Docentes de investigação. Bom, em 78 e 88, são 10 anos, este é o período em que se inicia a construção das bases para uma verdadeira carreira docente. Aparecem novos doutorados, Eduardo Rosa, Rui Vidal, Henriqueta Santos, eu próprio, professor Muniz Pereira, julgo que a Brita é nesta altura, mas não tenho bem a certeza. Começam a haver sinais de apoio à investigação. Mariano Gago e o seu programa de estímulo à investigação, em que nós tínhamos dois órgãos que superintendiam a investigação, a GNICT e o INIC, e que depois deram origem à Fundação para a Ciência e Tecnologia. Entramos agora no período de 88 a 95, um período bastante importante, em que dá-se 2 coisas importantes. Em 86, a entrada de Portugal na então Comunidade Europeia. Além de algumas modificações que introduziu no curso, portanto, a reforma de 88, temos a assinalar também, em 86, a participação minha, do próprio e de muitos colegas, na Agência Europeia, naquilo que depois veio a ser a Agência Europeia, em 88, em 86 ainda era uma ramo da direção da G3, da Comunidade Europeia, funcionava em Bruxelas, e só em 95 é que se formou a Agência Europeia do Medicamento. Mas, em 86, de facto, e entretanto também foi criado a Direção-Geral de Assuntos Farmacêuticos e um pouco mais tarde o Infarmed. Portanto, tudo isto dá-se nesta altura, o que tem algumas implicações na formulação do plano de estudos. Em 88, na sequência dos primeiros financiamentos da Comunidade Europeia, submetemos uma candidatura para novas instalações, na altura para o Conselho Diretivo. A professora Odete era presidente, eu era vice-presidente do Conselho Diretivo.
Eu, na altura, apercebi-me que havia alguns dinheiros e consegui um financiamento para o primeiro mestrado em farmacotecnia avançada, e também me apercebi que havia dinheiro para instalações. E, portanto, fomos ressuscitar o projeto do arquiteto Estes Ferreira, que já existia há muitos anos e que tinha sofrido várias vicissitudes. Nunca se sabia se estava no Ministério, se estava na reitoria, o que é que lhe acontecia. Portanto, o projeto existia, mas nunca avançou. Na altura, nós submetemos, enfim, um pedido para financiamento das novas instalações. Sei que passámos o Natal e o Ano Novo de 88 a completar o projeto e finalmente conseguimos o financiamento em 91. A construção inicia-se na altura e foi inaugurada em 96. Peço desculpa, não. Dá-se também a construção e a inauguração do chamado Centro de Patogénese Molecular, na altura não se chamava assim, mas pela iniciativa de Isabel Tavares Meira e Carlos Silveira e também da professora Odete, que... Portanto, temos também o CPM em simultâneo com as novas instalações. Ensino neste período. Em 88, o plano de estudos é alterado por força de entrada de Portugal na então Comunidade Europeia, como já disse, e da adoção da Diretiva de Livre Circulação de Farmacêuticos. Os ramos são suprimidos e, portanto, voltamos ao curso único multidisciplinar e sabemos também que a Diretiva não contempla análises clínicas como atividade farmacêutica e, portanto, esse ramo sofreu alguma menorização, digamos assim, no currículo. Na altura foi, como já disse, o primeiro mestrado em farmácia, farmacotecnia avançada, em farmácia no país, e para compensar a perda dos ramos, criam-se vários mestrados em múltiplas áreas para compensar a diversidade de saídas profissionais dos farmacêuticos. Entramos agora no último período, novamente nas instalações, ensino, docentes, etc. As instalações mantêm-se. Na altura, quando submetemos o projeto para a construção deste edifício, não foi possível concluir o projeto para a parte mais substancial de laboratórios. Na altura, o que a faculdade necessitava mais era de uma boa biblioteca, de uns bons auditórios e serviços administrativos, de modo que este edifício onde nós estamos agora não tem laboratórios. Estávamos na segunda fase, não foi aprovada, tivemos enfim, durante a minha vigência como Presidente do Conselho Diretivo e Diretor, fizemos inúmeras tentativas de financiamento da segunda fase. A última vez que isso aconteceu, havia financiamento, mas o projeto já estava desatualizado. Isto foi em setembro e em junho tinha saído uma diretiva europeia que contemplava aspectos estruturais do edifício que não eram contemplados no projeto. Na altura houve necessidade de reformular o projeto. O arquiteto Estes Ferreira, na altura, essencialmente na questão das especialidades, e todos os engenheiros e todas as empresas que tinham colaborado naquele projeto já tinham desaparecido ou falido. Enfim, levou para aí quase 2 anos a refazer e na altura perdemos o financiamento. Felizmente, agora temos essa questão ultrapassada com a construção dos laboratórios aqui ao nosso lado. O ensino, o
plano de estudos mantinha-se igual, até que, em 2006, dá-se aquilo que eu chamo de desastre de Bolonha. Bolonha, para ser vulgar, é uma vergonha. Bolonha é um assassinato do ensino superior, pelo menos em Portugal. Não sei se noutros países. Reduz a duração dos cursos, os mestrados passam a ser insignificantes, e os mestrados são muito importantes, pelo menos eram muito importantes no nosso curso, porque era a porta de entrada para os doutoramentos e para recrutamento e renovação do pessoal docente. Isso acabou, de modo que, nessa altura, em 2006, é um ano para esquecer, por causa desta... Nós tivemos que reformular o curso ficou reduzido de um semestre, o que parece uma coisa insignificante, mas não é. Isto é o... Enfim, não vou deter-me muito neste slide. Essencialmente, nós temos as nossas grandes divisões, as chamadas biomédicas, as biológicas, as físico-químicas e as farmacêuticas. Portanto, são as disciplinas que ainda hoje praticamente são as que existem, embora tenha havido, entretanto, uma reforma do ensino, mas depois alguém falará sobre esse assunto. Termos uma ideia uma questão em 88, o ensino laboratorial correspondia a 40% da carga horária e, na altura de Bolonha, passou para 25,6%. Entretanto, já tínhamos tido um curso com menos carga laboratorial, embora o ensino teórico se tenha mantido em percentagem mesmo. Na altura, também para termos uma ideia, nós tínhamos 1.473, isto é em 2012, 1.473 alunos e eram diplomados por ano 300 alunos. Em 2006, para além do desastre, 2006 ou 2007, para além do desastre de Bolonha, há um aspecto positivo, foi a junção das 5 unidades de investigação pré-existentes, que eram classificadas pela FCT de uma forma bastante favorável, e a manutenção da URIA como unidade independente. A URIA era da microbiologia. Tínhamos, nessa altura, forte financiamento na investigação, tínhamos bons projetos, tínhamos bons resultados e boas classificações. Os recursos, só para termos uma ideia, em 2012 nós tínhamos 1.800.000 de financiamento em projetos. A produção científica de 2006 a 2010 sofre um aumento constante, com 200 publicações em 2010. Em 2012, a produção científica continua bastante pujante e os recursos em professores, vemos aqui que tínhamos 98 professores de carreira, 11 catedráticos, 16 associados, 65 auxiliares, etc. Tínhamos bastante pessoal para fazer frente aos tais 1.437 alunos inscritos. Eu fui encontrar no arquivo do meu computador esta frase que eu achei alguma graça para dizer agora. Este faz parte de um discurso que eu fiz na jubilação do professor Borralho da Graça e do professor José Nascimento Júnior em 2001. Que eu dizia, há 30 anos, em 1980, partimos do quase nada. Passámos em 20 anos de uma escassa dezena para 7 dezenas de doutorados. Temos uma licenciatura adequada às necessidades profissionais, apesar das reformas adiadas. Construímos a pulso e, a partir do nada, algumas estruturas ainda que incipientes. Falta agora dar corpo às peças do puzzle que, um pouco caoticamente, muitas vezes ao sabor dos impulsos pessoais, foram sendo criadas. Isto em 2001, portanto, como já vos disse, em 2007 formámos o IMED, e também devo dizer que a faculdade esteve sempre atenta às realidades profissionais e tentou
fazer reformas de ensino, alterar o plano de estudos, ou pelo menos incluir nas matérias de cada disciplina matérias que nos pusessem a par das necessidades profissionais. Como, aliás, disse há pouco, a atividade regulamentar, com a criação da Agência Europeia e a participação muito forte de docentes desta faculdade. Portanto, para resumir, entre 1930 e 1970, 40 anos de estagnação como escola superior, 70-80 reconversão em faculdade, novos docentes, os pavilhões C e E, os galinheiros e o supositório, 1980 a 1990, planos de estudo de 78 e de 88, dos ramos e com obedecendo da nova diretiva europeia, novos doutorados, investigação em bioquímica, microbiologia e química farmacêutica, e os nomes são Carlos Silveira, Odete Ferreira e José Nascimento. Entre 1990 e 2000, a construção do novo edifício e do CPA, forte desenvolvimento da investigação e das pós-graduações, mestrados. 2000 a 2010, a faculdade atinge elevados níveis de desempenho, docentes, alunos, investigação, financiamento e instalações. Durante vários anos foi a primeira nas avaliações oficiais. Criação do IMED-UEL, Instituto de Investigação de Medicamento e das Ciências Farmacêuticas. Bolonha produz os seus efeitos. Supressão de mestrados com diminuição da capacidade de recrutar doutoramentos ou doutorandos. Alternativas. As pós-graduações e cursos de doutoramento que foram mal exploradas, na minha opinião. E, entretanto, dá-se a afirmação das ciências farmacêuticas e regulamentares a nível internacional, com escassos reflexos em Portugal, no que diz respeito ao seu peso nos planos de estudo. E, portanto, com isto termino. Falta a história desde 2010 até agora. Remeto para quem é responsável por isso. E muito obrigado. Espero não vos ter amassado muito. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Moraes. Foi a continuação da informação e da história que o professor Sousa Dias nos iniciou. E, na realidade, eu acho que sim, falta a próxima década, mas mesmo com a próxima década, os ventos já são de mudança outra vez e, portanto, seguramente que já estamos outra vez a pensar nas mudanças ou nas transformações que aí vêm, porque este mundo está numa transformação demasiado grande para que possamos parar, nem que seja por algum tempo. E então dava agora a palavra ao Presidente da Associação de Estudantes, portanto, o estudante Ricardo Lopes, com o seu testemunho da parte dos estudantes. Antes de mais, boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar e agradecer à cara diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa por este convite. É sem dúvida uma honra estar aqui como representante de todos os estudantes da nossa faculdade. Cumprimentar também as caras subdiretoras da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, professora doutora Graça Sobral, professora doutora Ana Paula Martins e professora doutora Luísa Corvo. Cumprimentar o caro presidente do Conselho Científico, peço desculpa, professor doutor António Almeida. Cara presidente do Conselho Pedagógico, professora doutora Maria Henriques. Caro professor doutor José Pedro Dias, caro professor doutor José Augusto Moraes, caro vice-reitor da Universidade de Lisboa, professor doutor Luís Ferreira, e a todos aqueles que nos assistem via online. Hoje celebram-se os 100 anos da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. 100 anos de histórias vividas, com diferentes intensidades, mas com um propósito comum: ser um profissional de saúde exemplar, preparado e consciente das responsabilidades que caem sobre os seus ombros e da paixão à profissão que levam ao peito. São inúmeras as conquistas adquiridas por esta instituição ao longo destes 100 anos, as aprendizagens, as inovações e inúmeros os estudantes que por aqui passaram e que para sempre deixaram um pouco de si nos corredores desta nobre casa. Foram gerações e gerações que testemunharam e participaram em diversos marcos históricos para a nossa faculdade, acompanhando a transição de Escola Superior de Farmácia para Faculdade de Farmácia. Diversas introduções e alterações aos ciclos de estudos
e respectivos diplomas, contribuindo para a diversidade de saídas profissionais que nos são possíveis de escolher a quando do término do curso. Tal como todos os que nos fizeram chegar a este ponto da história da FFOL e ao prestígio que a mesma apresenta, necessitamos de olhar para o presente e perspectivar novos objetivos para o futuro, ainda que carregado de incerteza. Há cerca de um ano, o nosso cotidiano sofreu uma ampla modificação, que perdura até aos dias de hoje. Enquanto tomávamos por garantido mais um ano de faculdade, marcado pelas aulas, avaliações, épocas de maior ansiedade e nervosismo, e sobretudo festejos onde se vive o espírito académico desta instituição, eis que surge um panorama totalmente diferente, que nos limita a imaginação, a criação e a inovação, e a um ato tão simples como a nossa deslocação à faculdade. De facto, viveu-se um clima de insegurança e de incerteza na história da FFOL. Mas ainda assim, perante o inimigo invisível e desconhecido, a Faculdade de Farmácia disse presente. Mostrou que, independentemente dos recursos que possuía, era possível apresentar uma atitude estrondosamente digna e que, quando o espírito de união, sacrifício e amor pelo compromisso, baseado na qualidade de saúde, cooperam, não existem barreiras suficientes para travar os nossos objetivos. E é por todo este ato de entrega e coragem que estendo os meus agradecimentos em nome dos estudantes da FFOL a todo o corpo docente e equipas de investigadores por combaterem na linha da frente ao lado de todos os outros profissionais de saúde, por representarem a nossa faculdade e por elevarem não só o nome da nossa instituição, como o da Universidade de Lisboa e o de Portugal. A todos os docentes que diariamente procuram soluções para que o ensino não seja prejudicado e a nossa preparação não sofra alterações, o nosso profundo agradecimento. Sabemos que os processos adotados atualmente não são perfeitos, mas são os essenciais para que consigamos ser reconhecidos enquanto farmacêuticos e essa perseverança não nos é indiferente. Reconhecemos ainda o período difícil para todo o corpo não docente, que sempre se habituou aos passos desta casa, cheios de estudantes. Algum ruído mesmo quando não era suposto e que por um longo período de tempo ficou afastado desta realidade. Agradecemos por todo o apoio prestado no nosso dia-a-dia na faculdade e por tornarem esta casa tão próxima e acolhedora. E quando se fala na história da FFOL, é impossível não mencionarmos a existência de outra estrutura centenária, a Associação dos Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Ao longo de quase 107 anos, temos acompanhado de forma próxima e com uma postura interventiva todo o trabalho realizado por esta instituição. Diariamente, trabalhamos lado a lado com esta, complementando a sua ação através da promoção de iniciativas no âmbito social, cultural, formativo e da aproximação profissional, científico e, por último, mas de tamanha importância, pedagógico e político. Há um mês atrás, neste mesmo auditório, demos lugar ao início de um novo mandato. Um mandato marcado pelo espírito de sacrifício que se viveu durante 2020, mas essencialmente pelo espírito de superação. E é desta forma que iremos enfrentar o desafiante ano 2021. Cientes da emergência de saúde pública que vivemos atualmente, é fulcral que a FFOL tenha uma postura interventiva naquilo que é a preparação dos estudantes enquanto promotores de saúde e futuros farmacêuticos. Para além de impactar dentro da nossa faculdade, há que deslocar este conhecimento para a sociedade e desempenhar um papel ativo na sensibilização para a adoção de hábitos de vida conscientes e saudáveis, combatendo assim a desinformação generalizada e a indiferença perante as normas de saúde. Para além da nossa ação num contexto externo, é também importante continuar a trabalhar para uma comunicação cada vez mais ativa entre a FFOL e os órgãos de gestão da faculdade, nomeadamente com o Conselho de Escola e Conselho Pedagógico, através da articulação com os representantes dos estudantes nesses órgãos. Só com uma relação estreita poderemos dar continuidade ao desenvolvimento de uma vertente pedagógica mais adaptada às necessidades do mercado de trabalho, que cada vez se torna mais exigente e competitivo. Estes são alguns dos pilares da nossa ação para o ano 2021 e que se perpetuam ao longo da nossa existência. Termino com a garantia de que, no que toca a iniciativas que promovam a melhoria desta instituição e que conduzam à sua representação enquanto entidade formadora de futuros profissionais de saúde, a FFOL dirá sempre presente. Parabéns aos estudantes, parabéns ao corpo docente e não docente, parabéns, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Obrigado. Muito obrigado. Estamos a aproximar-nos do fim desta sessão. Sr. Professor Luís Ferreira, se quiser deixar o seu testemunho, espero que não esteja congelado. Só ainda. Algumas palavrinhas de circunstância, naturalmente.
Senhora Diretora, Professora Maria Beatriz Lima, senhores membros da mesa, Sr. Professor José Moraes, Sr. Professor José Pedro Sousa Dias, o Ricardo Lopes, senhores membros de órgãos de gestão da faculdade. A minha primeira palavra é para vos transmitir uma palavra de saudação do nosso reitor. Portanto, saudação pelo aniversário desta faculdade e também para vos dizer o quanto, enfim, é meu privilégio estar aqui numa data tão significativa. Portanto, eu sei que é agora o início, é ao longo deste ano que vamos comemorar este centenário e eu queria mostrar o meu testemunho daquilo que tem sido também a minha componente pessoal de trabalho com a Faculdade de Farmácia. Se há alguém que se caracteriza pela prática da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, mais da transdisciplinaridade, é precisamente a Faculdade de Farmácia. Portanto, porque vocês têm que dominar os aspectos que vão da química à clínica, passando por todo um manancial de novos conhecimentos que a cada momento nós estamos a viver. Eu estudei alguma coisa das artes médicas e olho para aquilo que eram os medicamentos há 25 anos, há 30 anos, e o que são hoje. Mudaram todos. Poucos ficaram daquele manancial que tínhamos naquela altura. Isto significou um enormíssimo esforço de investigação para correr àquilo que são as novas necessidades de saúde. Mas não foi só na área da saúde, foi na área das análises, foi na área da clínica. E, portanto, as ciências farmacêuticas têm aqui um papel absolutamente crucial no conjunto do que são as ciências da saúde. E são um elo de cola que junta todos os outros componentes da saúde. Mas, quando comemoramos um aniversário como este, 100 anos são muitos anos, que nós hoje ouvimos aqui alguma parte da sua história, tanto quanto foi possível condensá-la. Mas são poucas as instituições no mundo que conseguem atingir esta idade. Normalmente olhamos para instituições religiosas, militares e universitárias, naturalmente, mas estas menos do que as outras anteriores. Isto significa que há aqui uma pujança que não é normal. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a Faculdade de Farmácia é hoje mais do que alguma vez foi. Nós encontraremos, e não estarei muito longe da verdade se disser que eu não conhecerei muitas faculdades de farmácia pelo mundo que tenham a produtividade científica desta. É claro que se isto é uma grande fortaleza, é também um problema, porque isto significa que muitas vezes houve aqui alguns crescimentos para os quais agora temos dificuldades em encontrar recursos financeiros para garantir a sua continuação e, portanto, temos que, neste equilíbrio, tentar encontrar aqui a melhor forma de sobreviver, não é de sobreviver, de ultrapassar esta fase de dificuldade que a faculdade naturalmente também vive e vive o resto da universidade. E, portanto, é neste momento em que temos uma sala quase vazia, porque todos nós sabemos aquilo que nos está a prejudicar, a nossa ação, mas também aqui, mais uma vez, o que é que encontramos? Que a Faculdade de Farmácia disse presente muito cedo a fazer análises e testes à Covid-19, e mais do que isso, sempre que conseguimos ouvir as vozes das pessoas que daqui vão, são vozes de serenidade, de conhecimento, e com quem a Universidade se pode naturalmente congratular pela forma como tem aparecido sempre esta opinião, na opinião pública. E, portanto, daquilo que eu conheço, das inúmeras vezes que tenho falado com professores, com alunos desta faculdade, o que é que eu noto sempre? Aquele sentido, como dizia Alfred Whitehead, que a educação tem uma componente essencialmente de religiosidade. Religiosidade no sentido de propósito. Eu sei para que é que eu estou a trabalhar. Não estou a trabalhar para mim, estou a trabalhar para os outros. Estou a trabalhar para levar alguma coisa que é superior a mim. E tem simultaneamente um sentido de humildade. Ninguém aprende sendo arrogante. Só aprendemos quando percebemos que é com o outro, com os outros, que nós podemos crescer. E é isto que eu tenho encontrado aqui. Porquê? Porque em todos os grupos que nós fazemos da universidade, seja ele na área do ambiente, da sustentabilidade,
há sempre alguém da Faculdade de Farmácia que tem uma palavra a dizer e com quem nós temos que aprender e com quem aprendemos. Portanto, esta capacidade da Faculdade de Farmácia se entregar tão inteiramente à Universidade de Lisboa tem que ser reconhecido e publicamente dito. Por fim, gostava de dizer que, às vezes, em alguns colegas mais próximos da Faculdade de Farmácia, encontro aquela atitude do talhador de pedra, que está a fazer um trabalho duro, difícil, como é o trabalho numa pedreira. E lhe perguntam, porquê é que continuas com essa cara alegre, apesar deste trabalho tão difícil e tão duro? E ele diz assim, mas por que não? Eu estou a fazer uma catedral. Estas pedras são para construir uma catedral. E esta catedral, naquele sentido de transcendência, naquele sentido de olhar para o céu, de grandiosidade, naquele sentido de divino até. E é isto, é esta a cara que encontro nas pessoas que esforçadamente aqui se desenvolvem o seu trabalho. E por isso eu queria dizer à Faculdade de Farmácia, neste ano de aniversário dos 100 anos, portanto, muito obrigado pelo que representam para a Universidade de Lisboa, do que representam para o país e, naturalmente, vamos continuar a contar muito convosco em todos, ou quase todos os grupos que nós fazemos de trabalho nesta Universidade, naquilo que é o vosso trabalho específico de faculdade e naquilo que tanto ainda têm para dar à Universidade. Muito obrigado, Faculdade de Farmácia, muito obrigado, Sra. Professora. Muito obrigada, Sr. Professor. Palavras altamente encorajadoras, lisonjeadoras e que espero que tenham sido ainda ouvidas por muitos dos que estão nesta sessão, à distância, porque na realidade o encorajamento é para todos e todos beneficiarão em ter ouvido a impressão que todos acabamos por conseguir manter mesmo ao nível da universidade, portanto, dos seus gestores, digamos, aqui ao lado, obviamente, mas é importante ver como a imagem da faculdade realmente extravasa as suas próprias paredes. E penso que chegamos ao fim do nosso programa, cumprimos de forma quase exemplar o que estava estabelecido. Tenho que agradecer a todos os presentes, aos colegas que se disponibilizaram para vir presencialmente prestar os seus testemunhos nesta sessão não presencial, aos colegas que heroicamente naquela parte da sala mais fria se têm mantido também e que ajudaram a construir esta sessão, particularmente as minhas colegas diretoras, os seus presidentes do Conselho Científico e Pedagógico, que aqui estão. E dava por encerrada a sessão, dizendo que hoje é o princípio, é o fim do princípio, eu diria, é o fim do princípio das comemorações que irão ser continuadas, como eu disse, ao longo deste ano. Muito obrigada e um resto de bom dia.